Hoje o culto está diferente. A movimentação gloriosa do Senhor aí. Aleluia. E glória a Deus pela tua vida. Você consegue olhar para o teu irmão e falar assim: glória a Deus porque você conseguiu chegar? Aleluia. Deus marcou um encontro com você aqui nessa noite. Glória a Deus. Irmãos, nós temos visto a movimentação de Deus com alegria. Ontem nós tivemos a IBF aqui. A criançada se acabou aqui ontem. E eu acompanhei algumas partes. E eu acho que os adultos se divertiram mais do que as crianças. Eu vi os adultos aqui se acabando. Eu acho que é o momento a qual a criança interior volta. Eu falo, agora é só criança mesmo, né? Não tem outros adultos me olhando. E aí eles dão lugar, dá vazão para a criança interior. Mas deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia vai dizer que se a gente não for como criança, a gente não entra no reino dos céus. Então não é só na EBF que a gente tem que dar essa liberdade. A gente tem que dar essa liberdade em todos os cultos, em todos os momentos. Essa alegria tem que fluir de nós. Nós somos um manancial de água, nós somos fonte. Jesus diz que de nós fluiria fontes de águas vivas. Dentro de ti flui uma água viva, uma água que traz vida. E a primeira pessoa que é abençoada e tem vida é você. E através de você vai alcançar outras pessoas, outras vidas. E você precisa de entender isso. Você precisa de entender isso. Eu estava ali escutando a nossa irmã Dani dando a palavra de dízimo e oferta. Porque foi interessante, eu estava ali mexendo em algumas coisas, fui levar a escada ali e ajeitar. Ela entrou só para ver o caldinho, né, Dani? Foi só o caldinho. E aí o caldinho pegou ela. E ela veio, pastor, mas não vou dar palavra não. Imagina se ela não tivesse palavra para dar. Glória a Deus por isso. Irmãos, eu me alegro vendo a movimentação desses jovens que cresceram, estão crescendo e desenvolvendo dentro aqui da igreja. A maioria desses jovens que você está vendo aqui em cima do altar, inclusive eu que sou jovem também, glória a Deus por isso. Mês que vem faço 20 anos, só de evangelho, glória a Deus. Mas esses jovens chegaram aqui, era tudo criança, era menor do que esses adolescentes, era tudo pequenininho. Cresceram e hoje são aqueles que mais se movimentam dentro dessa igreja aqui. E eu acredito que se nós adultos mais velhos que estamos aqui hoje não estivermos aqui, eles estiverem aqui, a glória continua descendo, porque eles já entenderam já a movimentação do céu. A obra de Deus não para na gente. Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele é um Deus de continuidade. Ele começou através de nós, Ele vai operar através dos nossos filhos, e Ele vai alcançar os nossos netos e as outras descendências. E a obra do Senhor não vai parar, porque nós estamos envelhecendo, mas a palavra do Senhor ela não envelhece. A palavra do Senhor ela é atual, ela é viva, ela é eficaz, e ela continua tendo poder e autoridade de transformar a nossa vida. Nós temos apenas que crer nessa movimentação. Nós temos que acreditar, mas acreditar de uma tal maneira, porque a palavra de Deus ela é mais atual do que o jornal de amanhã. E nós temos que entender isso. Deus ele sabe o fim das coisas antes mesmo do começo delas, e por isso Ele deixou a palavra para que nós viéssemos caminhar pela palavra. O louvor que a Maria louvou aqui, ele é exatamente o que vai ser ministrado nessa noite. E normalmente eu não divido com ninguém a palavra que Deus me dá. Hoje eu ainda até brinquei com a minha esposa. Falei para ela, olha, sabe o que Deus vai falar hoje? O que vai ser pregado hoje? Ela olhou para minha cara assim. O que? Eu falei, Bíblia. Nem ela fica sabendo o que vai ser pregado. Ela descobre aqui na hora, nos dias, porque ela vai estudar, eu estudo também. E aí a gente faz as nossas orações e Deus ele ministra a gente em casa. Aquilo que é para nós ali dentro, e é uma movimentação comum dentro da igreja, a gente vai conversando, a gente vai falando, mas aquilo que é para ministração, para trazer aqui para dentro deste ambiente aqui, ela fica no secreto dela com Deus, e ela libera aqui nos dias a qual ela ministra, e eu vou no meu secreto, e Deus ele vai agindo, ele vai fluindo.
Só que a movimentação de Deus lá em casa, ela não se restringe na palavra que vai ser ministrada aqui no domingo, ou numa palavra que a pastora ministra na quarta-feira, ou nas celas de terça-feira. A movimentação de Deus, ela não é barrada porque nós vamos pregar ou deixar de pregar. Nós precisamos de entender que a oportunidade que Deus tem para movimentar é todo dia, toda hora, todo instante. Nós precisamos de dar essa tal liberdade para Deus dentro da nossa casa. Levantar um altar de adoração, amanhecer já adorando, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Pastor, mas eu estou passando por um período difícil. Mesmo que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque a sua vara e o seu cajado me consolam. Eu vou adorar a Deus em todos os momentos, em todos os instantes. Nós precisamos de ser assim. A minha esposa, ela tem o costume de olhar para os passarinhos para o lado de fora lá e ficar olhando e observando. E é interessante porque o passarinho, ele não tem CLT. Ele não tem um salário fixo todo mês. E ele já acorda cantando. E sabe qual que é o mais interessante de tudo? Que se você pegar um passarinho que canta e botar ele dentro da gaiola, ele continua cantando. Porque não é o ambiente que restringe ele daquilo que ele é. Você tem que entender quem você é. Não é o ambiente que faz você ser quem você é. É aquele que morreu no madeiro que faz você ser quem você é. Aquele sangue que foi derramado faz você ser quem você é. Não é a ambiência, não é o que está acontecendo à tua volta. Não é aquilo que está movimentando a sua volta. É o que movimenta dentro de você. É o sangue que foi derramado em cima de você, que te comprou, que te lavou, que te remiu. Ei, Badás. Nós precisamos de entender quem somos. As coisas não podem nos parar. Hoje é um culto às nações. E se você percebeu, as meninas estavam com a camisa do Brasil. Quando alguns chegaram aqui, a bandeira do Brasil estava colocada. Nós temos a bandeira do Brasil aqui na frente. O nosso Brasil está passando por um período de turbulência. E eu não vou dizer que não é a mão de Deus que está fazendo isso, porque eu creio que quem está no controle desse Brasil não é o governo que está lá em Brasília. É a mão de Deus que está pairando sobre este lugar e botando as devidas coisas nos seus devidos lugares. Eu não creio que a autoridade está na mão do homem, até porque a Bíblia vai dizer que toda autoridade é constituída por Deus. A autoridade verdadeira está na mão de Deus. Nada foge do controle da mão de Deus. E se as coisas estão acontecendo do jeito que estão acontecendo, é para despertar a igreja, para a igreja voltar a orar, para a igreja voltar a subir nos montes, para a igreja voltar a jejuar, voltar para a palavra. Nós precisamos de despertar como igreja, entrar aqui dentro e entender o que nós viemos fazer aqui dentro. Eu já disse isso, eu vou dizer de novo. Eu não vim aqui para buscar a minha bênção, eu já sou abençoado porque Ele morreu naquela cruz. Eu não venho no culto para ser abençoado, eu venho aqui para adorar Ele, eu vim aqui para queimar junto com cada um de vocês. Nós precisamos de entender que nós viemos aqui para juntar uma brasa aqui, outra brasa ali, outra brasa aqui, e fazer um braseiro e o fogo do Espírito Santo se movimentar aqui dentro. Nós precisamos de entender que Ele é a base, Ele é a estrutura, Ele é a coluna, Ele é o fundamento. E eu quero entrar na palavra aqui. Você pode abrir a tua Bíblia, Mateus 7. Só que eu quero perguntar, enquanto você abre aí, o que sustenta uma casa de pé? O que é que sustenta uma casa de pé? Cadê os construtores aqui? Sustenta uma casa de pé, é isso que você está vendo que às vezes a gente acha que atrapalha aqui dentro desse salão. As colunas, a caixaria. Muitas das vezes a gente não vê isso, mas é isso que sustenta uma casa de pé. O alicerce, os fundamentos. Quem não tem Deus como sua estrutura, como seu fundamento eterno, quando começa a ver coisas sumir ou acabar, entra em pânico, começa a entrar em desespero. Por quê? Porque está alicerçado nas coisas que tem, na capacidade que tem, não em Deus. E nós precisamos de estar alicerçados e fundamentados em Deus e não nas coisas. Todas as coisas vão acabar, porque coisas são perecíveis, são passageiras. Jesus já disse isso. Céus e terras passarão, mas a palavra do Senhor vai permanecer, ela vai se cumprir. Aquilo que é de Deus é eterno. E nós precisamos de estar fundamentado no eterno, porque nós vamos entrar na eternidade com Ele.
Mas a eternidade não começa depois que eu morro nessa carne, não. A eternidade ela começa aqui enquanto eu estou vivo. Quando eu entendo quem eu sou e eu começo a me manifestar. Quando Deus ele não está no comando da sua vida, tudo é perecível. Quem verdadeiramente está no controle da tua vida? De verdade, responde para você, quem está no controle da tua vida? E eu vou te fazer uma pergunta bem rápida e bem fácil. Se você perder tudo que você tem hoje, você ficar sem nada, você continua cultuando a Deus? Cuidado com o que você está respondendo. Porque Deus ele prova, e Ele nos prova de uma maneira profunda. A palavra do Senhor vai dizer que Ele levou o povo para o deserto, para humilhar eles ali, para mostrar para eles o fundamento do coração deles, onde eles estavam alicerçados. Ele levou 40 anos para o povo entender, e muitos não entenderam. Nós precisamos entender, irmãos, verdadeiramente o que nós estamos fazendo aqui como igreja. Nós não estamos aqui nos juntando na quarta-feira, num culto, num domingo, num culto, para cantar algumas musiquinhas, dar glória a Deus, aleluia, sair daqui feliz e sorridente, entreguei meu dízimo, estou na bênção. Não, irmãos, nós estamos aqui para movimentar o céu na terra. Nós estamos aqui para mostrar a manifestação de um Cristo vivo. Nós estamos aqui para adorar e bendizer o santo nome do Senhor. Nós estamos aqui carregando a presença dele. Hoje nós não temos a arca da aliança no nosso meio. Nós somos a arca da aliança. Nós carregamos dentro de nós a presença, aquilo que é o fundamento. Nós carregamos a arca da aliança, que tem uma réplica ali. A arca da aliança levava a tábua das escrituras, as tábuas da lei dentro dela. Levava o maná, o alimento que veio do céu. Levava o cajado que floresceu no deserto. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. As palavras do Senhor estão dentro de você? O alimento vivo está dentro de você? Você consegue florescer mesmo no meio do deserto? É isso que nós precisamos entender. Não precisa mais da arca. Por quê? Porque Ele nos fez para carregar essa presença, essa manifestação. Nós estamos entendendo que nós estamos carregando o potencial, o poder, a autoridade que está conosco. Está na hora de nós, como igreja do Senhor, começar a abalar as estruturas desse mundo. Porque a estrutura verdadeira, a base, o fundamento, a pedra de esquina está conosco, é Cristo. Aqueles lá de fora rejeitaram aquela pedra fundamental, mas nós o aceitamos. Nós deixamos Ele ser a nossa pedra de fundamento, a nossa estrutura, aquele que nos dá a direção, aquele que nos dá a estratégia, aquele que nos alinha na construção daquilo que está sendo feito. Independente do que aconteça do nosso lado, à nossa volta, a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. E o que acontece? Eu e você não vamos ser atingidos. Por quê? Porque nós estamos guardados debaixo das asas do Senhor. Quem faz do Senhor o seu abrigo, o seu escudo, não é abalado, irmãos. O mundo, o Brasil está abalado, mas os filhos de Deus estão firmados na rocha que é Cristo. Eu sei quem está movendo as coisas, eu sei quem está fazendo as coisas acontecer. Não é o Trump nos Estados Unidos, que ele acha que tem todo o poder e autoridade, que ele é o homem mais poderoso do mundo. Coitado dele. Se Deus fizer assim, ó, acabou ele. Quem está no controle é o nosso Jesus, que nem a morte pôde reter ele. Nós temos que entender quem está operando, quem está movimentando. Pastor, o diabo está trabalhando. Não, Deus está deixando. Está debaixo da autoridade de Deus, irmão. O que o diabo faz está debaixo da autoridade e da permissão de Deus. Porque Deus é o poder máximo. O senhor não tem medo? Não, irmão, eu estou gritando lá em casa: Maranata, a hora vem, Jesus Cristo. Eu não vejo a hora do céu rasgar e Jesus voltar. Você está esperando Jesus voltar? Você está pronto se Ele voltar hoje? Nós temos que estar pronto em tempo e fora de tempo. Ninguém sabe o dia e a hora que Ele vem, mas Ele vem. Ele vem.
Ele vem montado no seu cavalo com a comitiva de anjo. Ele vem buscar a sua igreja, uma igreja viva, uma igreja que manifesta a sua glória, uma igreja que entende o que está carregando, uma igreja viva que glorifica, que não fica esperando um louvor que você conhece, uma Cassiane cantando 500 graus de poder, para poder cantar e bater o pé e falar em língua estranha. Não, pode ser como foi dito aqui, um louvor que você não conhece. Você não sabe louvar o louvor? Não, então dá glória, fala em línguas, manifesta o reino de Deus. Você carrega ele dentro de você. Não é um louvor que mexe você, é ele que está dentro de você. Nós precisamos de entender, irmão. Nós estamos esperando uma movimentação externa. O que nós já precisamos já está dentro de nós. Está na hora de deixar essa chama sair para fora. A Maria subiu aqui, eu estava mexendo na lâmpada aqui, eu olhei para ela e falei assim: deixa o leão, solta o leão que está aí dentro aí, menina. A gente muitas das vezes não consegue romper porque a gente não entende o potencial que já está dentro de nós. Não somos nós, está dentro de nós, é a presença dele. Nós precisamos de entender isso. Não é o certificado, o diploma da tua faculdade que faz você ser quem você é. Isso te capacita para uma função, para uma profissão. Isso mostra que você estudou, que você pagou um preço. Mas quem mostra o que você é aquela cruz, é Cristo. Só que deixa eu te dar uma notícia: a cruz está vazia. Porque aquele que foi pregado na cruz hoje está sentado num alto sublime trono. Nós precisamos de entender isso. Mateus 7:24. Mateus 7:24 vai falar assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. A chuva caiu, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra. Ministra-nos, ó Deus, segundo o teu querer, segundo o teu poder, segundo aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala conosco, Senhor meu Pai, no íntimo do nosso ser. Vira uma chave dentro de nós, para que nós venhamos sair daqui, Senhor meu Pai, tomados da tua presença, da tua unção, da tua glória. Não uma glória que é roubada, não uma glória que é tirada, que quando a gente chega em casa já acabou tudo. Não, algo que venha movimentar e manifestar o céu na terra através de nós, por meio de nós e dentro de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Nós precisamos entender o que essa palavra está dizendo. Ouve e as pratica, constrói sobre a rocha. Sabe qual que é a diferença aqui? Não é ouvir, mas é praticar. Porque esses dois homens que estão sendo comparados aqui ouviram a palavra. Sabe o que é o mais interessante num culto desse, onde a gente tem quase 150 pessoas sentadas dentro de um lugar desse? Todos estão ouvindo a mesma palavra sendo ministrada da mesma maneira, com a mesma intensidade, mas nem todos vão dar a mesma resposta. E aí eu te faço uma pergunta: a culpa é de quem? Da palavra? Do pregador? De Deus? Ou de quem está recebendo a palavra? É isso que nós precisamos começar a entender e assumir a nossa responsabilidade. Essa palavra é clara e ela está dizendo que aquele que ouviu e a praticou, e aquele que ouviu e não praticou, é a mesma palavra, é a mesma semente. Só que uma terra decidiu pegar essa semente para si e fazer ela germinar, e a outra não levou a sério a semente que tinha recebido. Não entendeu o potencial de uma semente que recebeu.
Nós precisamos de começar a entender e tomar posse dessa semente que nós recebemos, chamada Palavra de Deus, que através dela e por meio do Espírito Santo nós vamos frutificar no tempo certo, na estação certa, mas nós vamos dar a resposta que essa palavra está nos chamando a dar. Nós precisamos de entender isso. E quem sou eu, quem é você nessa noite? Dentro dessa passagem, o homem que ouviu a palavra, e quando eu falo homem, é homem e mulher, que ouviu essa palavra e vai sair daqui entendendo e praticando ela mesmo, com seu nível de fé, independente de qual seja o nível, o grau ou o tamanho dela. Você vai sair com os fundamentos para você exercer essa palavra, ou você vai dizer só mais uma palavra, e quando acabar o culto você não lembra nem o que foi dito aqui dentro. Não, mas o culto foi uma glória, eu falei em língua estranha, caí 3 vezes, tá? Mas qual foi a palavra? Qual foi a palavra? Porque Jesus deixou bem claro aqui, eu vou ler de novo. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, Jesus está dizendo, quem ouve a palavra dele. E o que eu estou ministrando não é a palavra do pastor Vinícius, é a palavra de Jesus Cristo. É Jesus dizendo aqui, aquele que ouve estas minhas palavras, é um homem sensato, prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Só que o mais interessante desses 2 pontos é que logo após ele identificar quem é esse homem, qual a configuração desse homem, qual a postura desse homem, ele vem dizer o que aconteceu logo após estas palavras dele ser ministrado. Durante o mesmo tempo, durante o mesmo período, os mesmos fatos aconteceram. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa. A diferença foi, quem ouviu, praticou, construiu sobre a rocha. E quando veio luta, adversidade, quando veio os tempos ruins, ele permaneceu firme, porque ele estava firmado numa estrutura sólida. Ele estava firmado em Cristo. Quantas pessoas se desviam quando entram na tribulação, entram num período de dificuldade? Eles acham que Deus abandonou, mas essa palavra está dizendo que a dificuldade vem para todo mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta. A chuva quando cai lá perto da sua casa, só molha a tua casa ou molha a casa dos vizinhos? O sol quando nasce, nasce só para você ou nasce para o bairro inteiro? Você acha que a luta vem só para um ou para outro? Não, porque eu sou separado, eu sou escolhido. Irmãos, o cristão ele tem que entender, o filho de Deus ele tem que entender que a luta e a adversidade é a oportunidade de manifestar milagre. É a oportunidade de ver Deus se manifestar, de ver a mão de Deus te favorecer. A diferença de quem serve e quem não serve vem na hora da tribulação. Essa palavra ela é clara. A chuva veio para os 2, o vento soprou para os 2, só permaneceu de pé quem ouviu e praticou o que foi dito. O que você tem feito com a tua vida e com a palavra que você tem recebido? Não se trata apenas de ouvir a palavra, mas de viver pela palavra, manifestar o reino de Deus por meio dessa palavra. Nós precisamos de entender que não basta ouvir, nós precisamos viver por esta palavra, nós precisamos caminhar por essa palavra. Essa palavra tem que ser a nossa base, a nossa estrutura, o chão que eu piso. Por que Pedro conseguiu andar sobre a água? Porque ele era melhor que os outros? Não, porque ele tinha uma palavra: vem. Pedro olhou para Jesus e falou: se o Senhor realmente é o Cristo, o Senhor manda eu ir contigo, manda eu ir ter com o Senhor. Não foi Pedro que falou assim: eu quero sair do barco, eu quero viver algo. Não. Pedro estava igualzinho a todos os outros, morrendo de medo dentro do barco. Ele também achou que era um fantasma, que estava andando em cima da água, no meio daquela tempestade. Mas a diferença é que ele teve ousadia de se levantar e falar assim: é tu mesmo, Jesus.
Se é o Senhor, eu não estou olhando mais para o barco, nem para a tempestade, mais para ninguém. Manda eu ir ter contigo, porque se o Senhor me der uma palavra, eu não quero saber o que está acontecendo, eu vou chegar no Senhor. Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, vem. Pedro foi. Só que ele só afundou porque ele parou de olhar para aquele que disse vem. Ele parou de andar sobre a palavra. Ele começou a olhar para ele. Sabe para quem que ele começou a olhar? Para as coisas. E quando a gente começa a olhar para as coisas, a gente começa a afundar. Mas quando a gente começa a olhar para Cristo e tem uma palavra, a gente pode andar sobre as águas. A gente anda sobre as adversidades, a gente vai andar sobre as dificuldades, a gente vai romper independente do que está acontecendo. Nós vamos permanecer até o final. Você está firmado em quem? Você está firmado no quê? Você está firmado no seu casamento? Você está firmado no seu emprego, no seu salário? Você está firmado na sua empresa? Você está firmado na onde? A igreja do Senhor, que entende quem é, precisa estar firmada em Cristo e não em coisas. Nós precisamos entender quem nós somos. Muitos estão ouvindo, porém duvidam ou não têm fé suficiente para praticar o que escuta. Ouve a palavra, recebe o mistério, recebe o direcionamento, mas não consegue botar em prática. E aí poucos que estão no meio pegam essa palavra e já saem daqui fluindo com essa palavra. Aí os outros olham e falam assim: mas por que acontece com ele, não acontece comigo? Comece a fazer o que ele está fazendo. Comece a praticar o que ele também está praticando. Pega essa palavra, tome posse dela e vai viver ela. A diferença, irmão, de quem serve para quem não serve é que quem serve já recebeu e já entendeu. A Dani falou algo ali, eu até comentei isso com o pastor Oséias. Quem vem para o culto, um obreiro ou qualquer um que movimento dentro da igreja, vem para a igreja porque eu estou na escala, eu tenho que trabalhar hoje, não entendeu nada. Agora quem vem para servir é porque já entendeu que recebeu e agora está pronto para servir. Quando você vem para o culto, irmão, e já entendeu que você recebeu antes de chegar aqui, você vem aqui para servir, você vem aqui para prestar um culto de adoração. Você não fica dependendo de nada que vai acontecer aqui. Por quê? Porque já aconteceu lá atrás aquilo que é necessário, que é o fundamento para você estar aqui hoje. Eu não dependo do pregador, eu não dependo da palavra que vai ser pregada, eu dependo dele. A palavra viva e eficaz, a palavra que desceu do céu e se tornou homem. A palavra que no princípio era Deus, estava com Deus, que através dele todas as coisas que foram feitas se fez. Pastor, mas eu queria uma revelação. Eu queria que Deus chamasse eu pelo nome. Ele já te chamou pelo teu nome. Ele já revelou você no meio de um monte de perdido e te trouxe para perto dele. Você acha que quando ele foi lá pegar você onde você estava, perdido, como alguns dizem aqui, lascado, afundado no pecado, você acha que ele não te chamou pelo nome? Você precisa que alguém aqui em cima te chame pelo nome, enquanto ele já te chamou pelo teu nome. Quando ele olhou para você e chamou você pelo nome, e estendeu a mão e falou assim: eu quero tirar você desse pecado, desse mar de lodo que você está aí, e te colocar, tirar das trevas e te colocar na maravilhosa luz que eu tenho. Às vezes a gente fica esperando um pregador falar em língua estranha, pisar 2 vezes firme aqui em cima aqui, e te chamar pelo nome. Não que isso não seja de Deus e Deus não faça, Ele faz. Mas quando eu não dependo mais dessa movimentação, porque eu já entendi que Ele já me chamou pelo nome, Ele já me elegeu nele, antes da fundação do mundo, irmão, eu não espero mais nada. Eu já chego fazendo, já chego entregando. O problema é que a gente fica na expectativa. Quem vai pregar quarta-feira? Quem vai pregar domingo? Ah não, domingo é o pastor que prega. E se não fosse eu? Nós não estamos aqui por causa de pregador, nós não estamos aqui por causa do pastor da igreja, nós estamos aqui por causa de Cristo.
Cristo é o fundamento dessa casa. Cristo é a autoridade dessa casa. Cristo é quem tem que movimentar aqui dentro dessa casa. Pode o pastor não estar aqui, pode a pastora não estar aqui. Cristo estando aqui é o suficiente. Essa igreja não movimenta por causa da liderança. Essa igreja movimenta por causa do dono dessa igreja, que é Cristo. Independente de quem sobe aqui e prega, independente de quem sobe aqui e canta, independente do louvor que está sendo cantado, eu tenho que entender que Ele chegou primeiro que você e preparou tudo para você estar aqui, para você chegar e queimar. É que você está sentado aí embaixo, irmão, mas não é que fica aqui em cima aqui. Às vezes a gente olha para baixo, aí tem uns irmãos com a cara, com os olhos de coruja, olhando para nós assim, esperando alguma coisa sobrenatural. Irmão, o sobrenatural está dentro de você aí, ó. Está aí, ó. Não espera algo sair daqui, já está aí. A palavra que sai daqui só vai aumentar o fogo que já está queimando aí. Você precisa de entender isso. Aleluia. Ser dependente de Cristo é beber e comer daquilo que Ele envia, e ter vida naquilo que é alimento verdadeiro. Abre comigo 1 Coríntios 10. Coríntios 10, 3. A palavra de Deus diz assim: todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que o seguia. E a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Cristo era o alimento, Cristo era a água, Cristo era a coluna de fogo, Cristo era a nuvem de glória. E mesmo andando com Cristo 40 anos, sendo sustentado, alimentado, saciado a sede, 40 anos, o verso 5 arrebenta com a gente. Mas Deus não se agradou da maioria deles. Não foi de uma metade, não foi de uma minoria, foi da maioria. Sabe por quê? Porque era uma maioria que estava presa ainda no Egito, com uma mentalidade de escravo, com uma mentalidade pequena, com uma cultura baixa, com uma cultura do passado, enquanto o presente estava sendo manifestado de uma glória, dia após dia. A mentalidade daquele povo ainda estava presa lá atrás, com o pensamento da movimentação lá de trás. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, mas Ele moveu lá atrás, Ele continua movendo hoje, e Ele vai mover daqui para frente. O que foi lá atrás, já foi lá atrás. Para de ficar olhando lá para trás, para de ficar vivendo o passado. Deus é Deus do presente, é o Deus de agora, é o Deus de já. Eu preciso de entender isso. Quanta gente fica olhando para trás, oh, saudade daquela igreja que movimentava, que cantava aquele sino da harpa, que movimentava daquele jeito. Glória a Deus por esse tempo, irmãos. Mas hoje Deus está se movimentando de uma maneira diferente, e eu preciso me alinhar com essa movimentação. A gente para lá atrás e fica olhando lá para trás, porque a gente quer que seja daquele jeito, mas não é do jeito que a gente quer, é do jeito que Ele está movimentando. Nós precisamos entender isso. E a Bíblia é clara, irmãos. A Bíblia é bem clara. Se você olhar como que Abraão se movimentava, não era do mesmo jeito que Davi se movimentava, não era do mesmo jeito que Jesus se movimentava. Por quê? Porque o tempo foi mudando, as coisas foram se atualizando. E Jesus, Ele não parou no tempo. Por quê? Porque o tempo não para Jesus. Jesus não depende do tempo, Ele estabelece o tempo, Ele ordena o tempo, Ele institui o tempo. Se você ler Bíblia, você vai saber que no livro de Eclesiastes está dizendo lá, há um tempo determinado para todas as coisas. Quem determinou esse tempo foi Ele. Há o tempo de abraçar e há o tempo de deixar de abraçar, há o tempo de sorrir, há o tempo de chorar, há o tempo de colher, há o tempo de plantar.
Foi um tempo que em muitas igrejas, denominações, era proibido ter televisão dentro de casa. Hoje você não precisa ter televisão dentro de casa, irmão. Você tem o celular na sua mão. Tudo que você precisa de acessar, você acessa por esse negocinho aí na sua mão. Existia um tempo que a igreja se movimentava de uma maneira, e glória a Deus por isso. Eu sou grato, irmão, porque quando eu me converti, quando eu saí do crime, quando eu saí do tráfico, se não fosse a igreja que botava a gente no banco de madeira para a gente sentar ali e ficar ali, ser tratado e ser ali, moído ali para arrancar aquelas coisas que não prestavam de nós do mundo, nós não estaríamos aqui hoje, irmãos. Se não fosse aqueles irmãos que abriram a trilha no facão, que abriram a estrada na foice, hoje nós não estaríamos aqui. Mas hoje não abre mais no facão, não abre mais na foice. Hoje tem uma máquina que você senta dentro dela e ela vai abrir no caminho, e ela vai fazendo a estrada. Eu não preciso mais de ficar com o facão e com a foice. Então por que eu tenho que achar que a igreja tem que andar do mesmo jeito que eu me converti lá atrás? Se Ele está trazendo novidades de vida, Ele faz nova todas as coisas, e eu preciso de me movimentar nessa novidade. Eu preciso de entrar nessa movimentação que Ele está fazendo. Por quê? Porque senão eu vou ficar para trás, e ainda vou ficar achando que Deus parou de fazer. Não, Ele não parou de fazer. Certa feita Ele falou para Abraão: Abraão, mata. Depois, quando chegou para matar, Ele falou: não mata mais. Ele é um Deus que se movimenta. Ele não é um Deus que instituiu algo e parou. Não, Ele continua se movimentando. Jesus disse: meu Pai trabalha até hoje, eu também. Jesus e o Pai são um só na movimentação, mas eles não pararam de se movimentar. Eu te faço uma pergunta, você que já passou dos 30. Os a menos de 30 não vão pegar muito. Para quem viveu a época de 80, 90, vai lembrar o que eu estou falando. Tinha essas doenças que tem hoje, TDAH, depressão. Tinha, mas você nem via. O jovem hoje com depressão, síndrome do pânico. Na minha época, irmão, bullying era um negócio que nós botava café dentro. Hoje você pega uma criança, começa a brincar, faz piada, já começa a chorar. Nós era forjado no fogo, irmão. Na nossa época, se fizesse piada e você fizesse uma cara, pronto, pegou. Botasse o apelido, não você chamasse você de qualquer coisa, se você fizesse uma cara de choro, pronto, era disso que ia chamar você. Nós andava na pior turma que tinha, era o povo do fundão da sala, irmão. Entrava aluno novo, um olhava para cá do outro, olhava, o cabeção, pronto. Já pegou, irmão, não quero nem saber o nome. Hoje, se você faz uma piada dessa, a criança, estou me sentindo já excluído. Pelo amor de Deus. Não sabe quem é. Só que sabe de quem que é a culpa? Nossa. Que estamos facilitando para essa juventude tudo. É porque eu não tive, você não teve. Por isso que você está aqui hoje fortalecido e forjado no fogo. A gente quer facilitar demais para os filhos, irmão. Quer ver um filho forte de pé? Para de facilitar as coisas para ele. Começa a fazer, ele tem que fazer esforço, ele entender que tem um preço a ser pago para poder conquistar e chegar em algum lugar. Pai e mãe quer ver o filho para lá, não ter perturbação, dá um celular na mão dele, dá um tablet, dá um computador na mão dele, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer isso aqui. Não, irmão. Dá um caderno e um monte de canetinha para ele pintar, dá um monte de massinha para ele ficar sujo com massinha lá. Leva teu filho no final de semana para se sujar na terra. Meus filhos cresceram comendo areia na praia. Chegava com a cara tudo suja. Tá tudo grande. Ninguém morreu não. Eu lembro que na época de chuva, os sobrinhos da Maísa, que são meus sobrinhos também, na frente da casa dela tinha o campão. Quando chovia, a molecada vinha de terra até o talo, porque ficava brincando, ia jogar. Irmão, coisa boa quando nós jogava a bola, não. Raras vezes que eu fazia isso. Jogava a bola na chuva. No Vale do Sol, Léo,
pro lado de cima da trave lá para nadar na. Alguém morreu por causa dessas coisas? Não. Só que hoje nós não deixamos nem criança pisar no chão descalço. Aí vai pegar friagem, vai ficar doente. Vai mesmo. Você não deixa ele ter contato com as coisas, com a natureza, não deixa rolar na grama. Se a criança descer o barranco no papelão, ralar tudo o joelho, descobrir que quando toma banho arde, quando vai dormir cola na coberta. Essa criançada hoje está no lucro, irmão, não sabe o que é metiolate. Sopra esse negócio aí. É sério. Aí a gente tá vendo as coisas evoluir. Hoje tem um antisséptico. Você sprayzinha. Irmão. A criança já fica assim já. Vai lá. Não dói. Irmão, parecia que a perna nossa ia cair. Tinha uma japonesa na rua de casa que ela tinha um vidro de iodo. Que negócio verde. Ela vinha com algodão. Isso aqui vai sarar você, vai queimar as bactérias. Irmão, queimava até a alma aquele negócio. É sério. E nós estamos aqui forte, viçoso, bonito. Por quê? Porque é Cristo que está sustentando a gente. A Bíblia vai dizer que Jesus aprendeu a obedecer por aquilo que sofreu. E a gente está tirando o sofrimento dessas crianças, desses jovens. Irmão, deixa eles passar umas coisas. Deixa eles fortalecer, deixa criar fibra. Sabe por quê? Para que Jesus, quando voltar, não olhe para eles e fale assim: não conheço vocês. Aí ficar com o joelho no chão dói mesmo. É para doer mesmo. Ficar com a cara no pó e com o joelho no chão não é uma posição boa, irmão, mas é onde a gente tem um encontro, é onde a gente se humilha, é onde o céu se abre, é onde o céu desce. Nós temos que ensinar os nossos filhos a dobrar o joelho e ficar com a cara no pó. Nós precisamos de entender. As coisas estão mudando, mas Jesus Cristo continua sendo o mesmo. Eu preciso me movimentar do jeito que Ele está querendo. Só que eu preciso de beber e eu preciso de comer do alimento que Ele está liberando, porque é isso que vai me dar força. Muita gente chega para comer, fica fazendo cara feia com o prato que tem. Deixa eu falar uma coisa para você: adulto não come o que tem vontade, come o que precisa. Paulo deixou bem claro: quando eu era menino eu agia como menino, pensava como menino. Mas eu deixei de ser menino e deixei as coisas de menino para trás. Hoje eu sou homem. Então eu não fico escolhendo as coisas, eu faço o que é necessário ser feito. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos de entender isso, que eu não vou ficar escolhendo o que eu tenho que fazer. O que a palavra diz? É o que eu tenho que fazer? Então eu vou fazer. Porque isso aí eu aceito, aquilo eu não aceito, irmão. Ou você aceita de Gênesis, Apocalipse, ou não fica escolhendo. Bíblia é Bíblia, é Antigo e Novo Testamento, é o que Deus disse, está dito. A gente só precisa de entender o que Jesus trouxe lá do Antigo e deixou instaurado no Novo. Mas Ele veio cumprir tudo. Ele não veio tirar nada. Ele veio mostrar para nós que é possível ser feito. Nós precisamos de entender essa movimentação. Nós precisamos de continuar comendo e bebendo de Cristo. Por quê? Porque senão Deus vai olhar para nós e não vai se agradar de nós. Pastor, eu estou aqui para agradar a Deus. Só Ele. Só Ele. Porque se você agradar a Deus, naturalmente dentro do seu casamento, para quem é casado, agrada o cônjuge. Por quê? Porque quando você se submete à palavra, você faz o que a Bíblia está dizendo. O marido ama a tua esposa e se entrega por ela. A esposa se submete ao marido e faz o que a palavra está dizendo. Não tem briga. Por quê? Porque é o que a palavra disse, é o que Cristo mandou. Não é o que o marido está dizendo, nem o que a esposa está querendo, é o que a palavra determinou. E a gente não faz isso por medo, a gente faz isso por amor. É diferente. Eu não faço por obrigação, eu não faço por medo, eu não faço por nada além de uma palavra chamada amor, porque Cristo
nos amou de tal maneira. Ele não se colocou na cruz por obrigação. Você acha que Jesus foi parar naquela cruz por obrigação? Ele foi para a cruz por amor. Cristo é a manifestação do amor do Pai. Nós precisamos de entender isso. O insensato, ele anda segundo as suas vaidades, os seus achismos. Você anda segundo a palavra ou segundo o que você acha? Aonde você está se alinhando nisso aqui? Eu preciso entender. Mateus 5,19 diz assim: aquele, pois, que disse respeitar um só destes mandamentos. Eu estou lendo aonde? Mateus 5, Novo Testamento. Aquele, pois, que disse respeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito, não exceder o quê? Em muito, as dos escribas e fariseus jamais entrarão no reino dos céus. Aí o negócio aqui fica estreito, porque Jesus vem no Novo Testamento agora falando que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e a dos fariseus, a gente não entra no reino do céu. E fica tranquilo que o que eu vou falar aqui, eu não vou tirar a oferta de novo, porque já foi tirado. Os escribas e os fariseus dão o dízimo da erva e do cominho. Você dá do quê? Ah, mas dízimo é do Antigo Testamento. Você vai ler Bíblia então. Dízimo é bíblico. Antes era na lei, hoje é na graça. Antes era por obrigação, hoje é por amor. Se antes era obrigatório, hoje por amor é mais que necessário. Eu preciso de entender o que eu estou lendo. Eu preciso de entender essa palavra que está sendo dada. Se a minha justiça não está excedendo aqueles que andavam debaixo da lei, eu estou querendo entrar na onde? Porque eles serviam por obrigação. Eu não sirvo por obrigação, eu sirvo por amor. Você está servindo pelo quê? Por necessidade, por medo? Se converte, aceita Jesus de novo, manda fora o medo. Jesus não chama ninguém para ficar se submetendo a Ele por obrigação, por medo ou por vaidade. É relacionamento de amor, é entrega verdadeira. Eu preciso de entender isso. Nós queremos falar que nós estamos além dos fariseus e dos saduceus. Não, pastor, você está me comparando com um fariseu? Tem homem que não renuncia o futebol por causa de Jesus. Não, porque tem final da Champions League hoje. Aí não vai para o culto. Não está numa reunião de homem na terça-feira. Não sobe no monte numa sexta-feira. Não jejua durante a semana. Por quê? Porque tem campeonato da Champions. Mulherada que muitas das vezes não renuncia por causa de uma programação na televisão. Amém, Jesus? Já entendi. Aqui o palco dá em Chico, dá em Francisco. Mulher que muitas das vezes está preocupada com a unha e com o cabelo, mas não está preocupada se a irmã que congrega com ela está com fome e tem comido um pão para tomar café em casa. Mas eu vou abrir mão da minha unha, do meu cabelo. Abre mão do que for necessário para que o seu irmão esteja caminhando com você lado a lado. A gente precisa de entender que reino é esse que nós estamos vivendo, que reino é esse que nós estamos manifestando, que reino é esse que nós falamos que fazemos parte, se muitas das vezes nós não conseguimos se preocupar com o irmão que senta no culto do lado. E a gente vem falar assim: nós somos todos irmão. Irmão de quem?
Nós estamos preocupados com as nossas necessidades durante a semana e não consegue olhar com a necessidade do irmão. Às vezes a gente consegue reparar no irmão, nossa, está com a mesma roupa. Vai na loja, compra outra e dá para ele. Melhor, leva ele, fala para ele, escolhe que eu vou pagar. Aí está com o mesmo tênis, às vezes ele só tem aquele. É o tênis para ir para o serviço, é o tênis para ir para a escola, é o tênis para ir para tudo quanto é lugar. Só tem aquele. Nossa, aquele irmão vive chegando atrasado. É porque ele não tem carro, você tem. Por que você não passa lá e pega ele mais cedo? Ser igreja, irmãos, vai muito mais além do que sentar numa cadeira, entregar dízimo e oferta, cantar um hino bonitinho. É se preocupar uns com os outros, carregar o peso uns dos outros, o fardo uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros. Ah, mas aquele irmão mora lá do outro lado, gasta um pouquinho mais de gasolina, vai lá. Ser igreja, irmão, vai muito mais além do que estar reunido num culto. É sentir a dor do outro, é chorar com quem chora e se alegrar com quem se alegra. É ter vida, mas uma vida verdadeira, não uma vida de paz do Senhor aqui na igreja, mas lá fora eu nem te conheço. Quantas vezes, eu vou falar do jeito que Jesus está falando aqui, irmãos. Quantas vezes a gente consegue juntar com outro irmão e falar, olhar e falar, tá vendo aquele irmão lá, não sai da prova. Às vezes Deus está mostrando para você que ele está na prova, para você juntar com o irmão de vez de fazer comentário e ir lá ajudar ele a sair da prova. Ser uma mão estendida para tirar ele daquele lugar. Deus já abriu o teu olho, muitas das vezes, para você ser uma mão para ajudar ele a sair daquele lugar. Sabe por quê? Porque ele vai ser mais um com você para ajudar o outro que está no buraco sair também. Jesus não juntou 12 homens para fazer o grupinho dele lá e ficar falando lá, olha lá os fariseus, olha lá os saduceus. Não, eu vim fazer uma obra e eu não tenho tempo para ficar reparando em quem não está fazendo nada. Eu tenho algo a ser feito e eu estou preocupado em fazer aquilo que o meu pai chamou eu para fazer. Você está preocupado em fazer o quê? Como igreja do Senhor. Nós precisamos de entender o que nós estamos carregando dentro de nós e que nós precisamos de dar uma resposta para isso. Nós precisamos de estar posicionados para isso. Porque nós todos queremos entrar no céu. Mas para entrar no céu nós temos que agradar o dono de lá. Nós temos que andar com Ele, nós temos que viver com Ele, nós temos que glorificar o nome dEle, nós temos que fazer aquilo que é necessário, independente de quanto isso vai custar para nós. Jesus deixou bem claro, e eu quero terminar aqui. Aquele que quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a tua cruz e vem. Você sabe o que significa essa palavra? Negue-se a si mesmo. É muitas das vezes abrir mão do seu próprio eu, das suas vontades, dos seus desejos, das suas coisas, para suprir outros que estão precisando muito mais do que pequenas coisas que você muitas das vezes está preso. A mão generosa vai prosperar. A mão que retém até o que tem vai perder. Pastor, você está lançando praga? Não, eu estou lendo Bíblia. A mão generosa que sempre está estendida para abençoar, para promover, para fazer, nunca vai faltar. Por quê? Porque Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus de movimentação, é um Deus que amplia a sementeira, é um Deus que dá pão para quem tem fome, mas semente para quem planta. E quem recebe semente para plantar nunca passa fome. Quem é você nessa movimentação? Aquele que está ouvindo e vai obedecer o que foi dito, a palavra que recebeu, ou vai ouvir e vai sair daqui como se não tivesse ouvido nada? Aonde você está construindo a sua casa? Aonde você está alicerçado de verdade? Aonde você está firmado de verdade? Se coloca de pé comigo em nome de Jesus. Às vezes eu oro, eu falo para Deus, Senhor, manda o povo, manda as pessoas.
Traz as pessoas para ouvir a palavra. E aí o Espírito Santo falou assim: eu estou trazendo. Só que a gente, como homem, a gente queria ver isso aqui cheio, lotado, para que mais pessoas ouvissem a palavra. Não é para fazer volume, irmãos. Entenda o fundamento do que eu estou dizendo. Quanto mais pessoas tem dentro do ambiente, mais pessoas recebem o que Deus está manifestando. Eu não estou preocupado com igreja cheia para fazer volume, para falar para os outros: ó, minha igreja está cheia. A igreja nem é minha. Eu não sou seu dono. Eu não morri naquela cruz. Quem morreu foi Jesus. Mas aí Deus fala bem lá dentro: eu estou trazendo quem está sendo transformado e capacitado. Para quê? Para estar pronto para receber quem eu vou mandar depois, para ajudar a cuidar daqueles que vão chegar depois. Entenda, você que está aqui hoje, está recebendo essa palavra, Deus está te capacitando para poder mandar pessoas que vão chegar aqui precisando de ajuda, e você vai ser aquele que vai auxiliar e vai ajudar. Pastor, que conversa esquisita é essa? Nem meus parentes querem me receber muitas das vezes. Eu já fui esquecido por um monte de gente. O Senhor está falando que Deus me mandou aqui para cuidar depois de gente, sendo que as pessoas viraram as costas para mim. Agora eu vou ter que ser um braço para alguém. Deixa eu te falar uma coisa: José entendeu a missão dele. Foi vendido pelos irmãos, foi feito de escravo, foi acusado de fazer coisas que não fez. Só que quando chegou a vez dele de ser levantado, de ser colocado naquele lugar, quem apareceu naquele lugar? A família dele. E aí, em vez dele botar todo mundo lá preso para poder arrebentar todo mundo e falar para ele: vocês me venderam, agora vocês vão pagar o preço. Não. Dentro dele havia uma chama falando para ele: eu te mandei na frente para preparar o caminho. Eu te mandei na frente para preparar, porque depois eles iam vir e precisava de ter alguém que soubesse quem são eles, que passou pelas mesmas coisas que eles e que se compadecesse deles. Só quem já passou, irmão, pela prova, pela luta, pela adversidade, sabe o que é isso. Só quem já passou fome sabe quem é que passa fome. Só quem já passou frio sabe o que é passar frio. Só quem já viveu desempregado, dependente de cesta básica, sabe o que é isso. E hoje que está de pé, precisa de entender para que Deus te capacitou e tem te abençoado. Não é para você ser o melhor dos ambientes, é para você ser o provedor do ambiente que Ele te colocou. Deus permitiu você passar por tudo que você passou, e hoje Ele está ensinando para você que a tua base, a tua estrutura é Ele. Porque vai vir vento, vai vir tempestade, e você que está alicerçado em Cristo vai permanecer de pé. Para quê? Para mostrar para os outros que existe um Deus vivo que sustenta o povo dele de pé ainda. Eu não sei o que o Brasil ainda vai passar, o que vai vir por esses dias, mas eu sei quem está firmando e está segurando a igreja de pé, e vai permanecer segurando a igreja de pé: Cristo e a sua palavra. E Ele está chamando o povo para andar sobre essa palavra. Ele está chamando para você ouvir e praticar essas palavras, para você estar firmado nessa rocha que é Ele, a palavra viva e eficaz, que tem mais poder e mais autoridade do que qualquer ser humano nessa terra. Uma palavra que transforma, regenera, uma palavra que faz milagre, uma palavra que traz vida. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que tem um Deus que está te chamando para andar sobre esse problema que você está vivendo. Os obreiros da casa, tira esses gasofilaços aqui da frente, faz favor.